Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, programa regional 100% dedicado ao nosso bem-estar e à nossa saúde. E hoje é dia de falarmos sobre as lesões provocadas por acidentes e quedas. Recebemos aqui no nosso estúdio o ortopedista Dr. Edson Bergamaschi, especializado em joelhos, quadril e pé. Dr. Edson, é uma honra mesmo tê-lo aqui com a gente. A gente ficou muito feliz do senhor ter aceito o nosso convite para participar do programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma ocasião muito especial. Que bom. E assim, essa época do ano, né? A gente está em dezembro, hoje é dia 20 de dezembro, muitas pessoas viajam. A gente sabe que aumenta aí a incidência de acidentes, né? Sem dúvida. Esse mês de dezembro normalmente é um mês que acontece uma grande quantidade de acidentes e acidentes graves. É o mês que, além do carnaval, é o mês que realmente os acidentes são muito graves, principalmente pela alta velocidade e pelo álcool. É isso mesmo. Infelizmente, as pessoas ainda precisam, né, de muita prevenção. E quais lesões que um acidente de moto, por exemplo, pode provocar? A gente sabe que também o número de motos vem aumentando aí consideravelmente, né, na circulação do nosso trânsito e, enfim. Sem dúvida, o acidente de moto é o mais frequente que a gente encontra num pronto-socorro. E as lesões mais comuns são as dos membros inferiores, porque o para-choque da moto são as pernas do condutor. Então, as mais comuns são as fraturas das pernas, da coxa e também tem os traumatismos de pescoço e coluna. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho de joelho. Vamos dividir aqui a nossa conversa. Quais são as lesões mais comuns nos joelhos? As lesões mais comuns no dia a dia, assim, que você vê, tem as pessoas jovens e tem as pessoas mais idosas. As pessoas novas, os jovens, são as lesões causadas por esportes, né? Lesões de menisco, lesões de ligamentos. E as pessoas idosas são os processos degenerativos, que são os desgastes e que vão fazer com que vá piorando a qualidade de vida da pessoa. É isso mesmo. O que pode causar uma lesão no joelho? São várias coisas. Como eu te falei a respeito dos jovens, os traumas, Sim. Os entorses, né, que são as causas mais comuns das lesões dos joelhos dos jovens. E na idade, às vezes o idoso começa a ter uma sobrecarga de começar a fazer um pouco de caminhada, fazer um pouco de exercício, e essa qualidade óssea do idoso não suporta tanto estresse, não suporta tanta sobrecarga, e aí começa a dar o processo da dor, e aí vai um processo gradativo de piora. E os sinais de lesão no joelho são sempre dor mesmo, ou estalo? Como que a gente percebe que a gente pode ter alguma coisa no joelho, começando, algum sinal? Normalmente é dor. Se você não tem dor, você não vai ficar preocupado. Às vezes, algum estralo, alguma coisa assim que te incomoda, você vai. Mas a maioria das pessoas procura o médico por causa da dor. Sim. Então, você tem uma dor, você tem uma limitação de movimento, uma dificuldade para praticar um esporte, uma dificuldade para subir dessa escada. É isso mesmo. Como cuidar do joelho durante a atividade física? A gente sabe que hoje, Dr. Edson, existe uma tendência muito grande, as pessoas estão começando a correr, existe as pessoas buscam atividade física, porque é um fator de risco, né, a pessoa ser sedentária. Então, cada vez mais as pessoas buscam se exercitar. E a gente acaba movimentando o corpo todo, principalmente o joelho, enfim, os pés, que a gente também vai conversar sobre. Como que a gente pode começar a tratar, não tratar, mas a cuidar do nosso joelho? Uma pessoa que nunca fez exercício, o que ela deve, antes de começar a fazer o exercício,
O que ela deve... A pessoa, quando não faz exercício, ela vai fazer o exercício, ela tem que fazer um exercício gradativo, um exercício com pouco impacto, pouco peso e aumentando progressivamente até você conseguir se sentir bem. A partir do momento que você começa a ter dor, começa a ter um inchaço, quer dizer que o corpo não está gostando daquele tipo de esforço que você está fazendo. Sim, claro. E quais são os tratamentos que a gente pode, que oferece hoje no mercado para o joelho? Como que é feito? Depende de cada patologia. Então, tem as lesões do menisco, tem as cirurgias, as artroses, o desgaste, tem o tratamento com medicamento, tem as aplicações intraarticulares de ácido hialurônico e outros componentes do ácido hialurônico e as cirurgias também nos casos mais graves de artrose. Sim. O que o senhor indica para a saúde para os joelhos, assim, para as pessoas, para o pessoal que está em casa? Como que eles podem tratar, assim, do joelho? Eu sempre falo para eles usar com moderação. Usar com moderação, sempre. Saber o que pode fazer, o quanto seu corpo aguenta, qual a sobrecarga que você pode fazer. Mas é você que tem que conhecer seu corpo, é você que tem que saber o quanto que você pode fazer. Não adianta você querer fazer um pouco a mais daquilo que o seu corpo aguenta, que você vai ter uma sobrecarga, você vai ter dor e isso futuramente vai te provocar um desgaste, uma lesão no joelho. O senhor no consultório recebe mais patologias ligadas a qual área do corpo? Joelho, quadril. Joelho mesmo, dos três? Não é mais joelho em relação ao quadril, aos mais pés? Joelho, mais frequente joelho. Joelho mesmo, por conta de exercícios ou por conta dos exercícios, mesmo? Dos acidentes, os jovens, os idosos. E o senhor recebe assim, a gente sabe que o Dr. Edson, ele recebe pacientes da região toda aqui, né, Dr. Edson? Todo mundo busca o centro de ortopedia lá de Matão, é isso? Que nós conseguimos, graças a Deus, com um trabalho, com muita dedicação, a gente ser uma referência de alta complexidade em ortopedia. Então a gente tem realmente uma canalização dos casos para Matão e normalmente vem gente de toda a região. De toda a região, o senhor é bem conhecido, né? Doutor Edson. E sobre os pés? Quais são as maiores reclamações em relação aos pés? As maiores reclamações são as dores nos pés, né? Pelo uso de calçado, pelo esforço, pela prática de esporte. Como assim o calçado? O calçado não pode ser muito apertado? Qual que é a indicação do bom calçado? O calçado tem que ser confortável, não pode ser muito apertado, não pode ter muito salto, também não pode ser rasteirinha, não pode ser retinho. Não pode ser rasteirinha e não pode ter salto. O que a mulherada faz, doutor Edson? Salto médio, 3, 4 centímetros. Mas a vida inteira usando salto médio, a gente não pode variar? Pode variar nos casos de uma festa, assim, mas no dia a dia, eu acho que seria interessante você usar um calçado mais confortável. Tem sempre que ser um salto médio. Um salto médio, eu acho que daí você se sente melhor. E isso provoca uma distribuição de peso no pé melhor. E você consegue distribuir peso calcanhar, ponta do pé. Então, onde não vai ter sobrecarga. Uma pessoa que tem um pouquinho de sobrepeso, usa um sapato reto, aquelas rasteirinhas, você vai ter uma sobrecarga muito grande no calcanhar. Então começa a ter aqueles problemas das fascites, dos esporões no calcâneo. E as pessoas que têm costuma o salto alto, eles vão ter sobrecarga na ponta do pé. Então começa a desenvolver aquelas dores no pé, nos dedos, e que é o mais comum, isso daí são os neuromas que provocam esse tipo de dor. E qual é o tratamento específico? Depende da patologia, depende de cada um, depende do peso, depende do uso do calçado. Normalmente você tem que mudar um pouco de tudo, tomar cuidado com o peso, o calçado. Os homens, por exemplo, que não usam salto, normalmente eles usam como se fosse uma rasteirinha ou não? O solado do sapato do homem dá uma estabilidade maior? Dá uma estabilidade, porque normalmente ali tem 1,5 cm, 2 centímetros, às vezes os sapatos, né? E é muito mais difícil tratar, por exemplo, o esporão no homem do que na mulher. Se você
tiver um esporão na mulher, você põe um salto, você vai ter um alívio muito grande da dor no calcanhar. Entendi. O homem já não, o homem não vai usar o salto. Não tem a possibilidade. Então você vai ter que usar palmilha, vai ter que orientar a usar um sapato com um pouquinho de salto, evitar aqueles sapatos mocassim, aquelas coisas que não tem salto, que não descarrega um pouco o peso para a ponta do pé. E a história da Joanete? Ainda existe muita incidência? Diminuiu? Não, existe sim bastante. Porque O que é a Joanete? A Joanete doutor é aquele Edson? osso do dedão que cresce bem Por que do lado. que cresce? Tem a característica genética, que isso é muito, mas é muito frequente, a genética no caso do Joanete, e o uso do calçado. O uso do calçado. Apertado. Isso, salto, bico fino. Ah, tá. E aí quando você põe o bico fino, você põe o sapato apertado, vai ter uma sobreposição dos dedos, você entendeu? Então isso começa a ir entortando. E aí começa a formar o Joanete. E hoje o diagnóstico para Joanete é cirurgia ainda? Ou tem outros tratamentos? Não, depende da fase. Naquelas fases iniciais, você usa aquelas órteses para prevenir o uso de espaçadores no calçado, para você evitar que essa deformidade vá progredindo. Então, a hora que chega uma deformidade muito grande, que o dedo está bastante torto, começa a ter dor também, aí sim, aí cabe a cirurgia. Mas depende de cada um. E tem gente que quer operar, tem gente que não quer operar, tem gente que quer ficar com o dedo torto. Aí não tem problema, depende só da dor e do que acontece. Depende da dor, sem dúvida nenhuma, depende da dor. A pessoa vai procurar o médico, às vezes pelo incômodo do uso do calçado, que o dedo fica muito torto, e usa um calçado que deforma, um calçado que aperta, e também pela estética. E como que a gente cuida dos pés, além de escolher o sapato ideal? Tem algum cuidado especial? Além da gente ficar, o senhor já falou do sobrepeso, que a gente tem que ficar de olho, né? O sobrepeso, calçado, um calçado bem macio, um calçado que tem, hoje em dia tem aqueles amortecedores para você praticar esporte, para você não ter uma sobrecarga, não ter um estresse em cima dessas articulações do pé. Tá ótimo. A gente queria agradecer, a gente vai para um pequeno intervalo, mas eu agradeço mais uma vez a Inês Janine, que sempre me produz para os programas. Agradeço também o Guto Franzini, que produz meu cabelo, minha maquiagem, que sempre está aqui com a gente. Para você que não sabe aonde que o Guto fica, ele fica no Recanto das Margaridas, aqui pertinho da TV Cultura. Então a gente já volta com mais Dr. Edson Bergamasca aqui no programa para vocês. De volta ao Conexão Saúde, nós recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Edson Bergamasca, ortopedista geral, especializado em joelhos, quadris e pés, lá de Matão, mas super famoso aqui na região. Ele recebe a região toda lá no Hospital de Matão. E a gente vem conversando sobre joelhos, pés, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os quadris. Também deu muito trabalho lá no consultório? Bastante, bastante. É uma coisa que vem aumentando a incidência de patologias dos quadris por causa do tipo de diagnóstico, pelos aparelhos que a gente tem hoje em dia. Então surgiram algumas novidades com relação ao tratamento e ao diagnóstico de algumas patologias do quadril. E por que o quadril dói? Em que momento quais são as patologias? Que enfermidade mais acomete o quadril? A mais comum, a enfermidade é a artrose, é o desgaste, né? É o mais comum. Mas hoje em dia, você com essa atividade física muito intensa, essa sobrecarga muito grande em cima dessa articulação do quadril, há umas lesões de cartilagem muito grandes que hoje em dia a gente tem observado. E também tem algumas doenças que, com o uso de alguns medicamentos, provoca também uma doença que a gente chama de necrose da cabeça do fêmur. Hoje em dia ela está relativamente comum por causa desse
das drogas de tratamento de outras doenças, por exemplo, do câncer, do HIV, do próprio reumatismo. Então, são drogas que podem fazer com que haja uma necrose da cabeça do fêmur. E isso precisa de tratamento porque dói bastante. E qual tipo de tratamento? É remédio? Depende da fase que você encontra essa necrose. As necroses iniciais, você vai fazendo fisioterapia, diminui a sobrecarga, e à medida que ela vai evoluindo, vai indo para a cirurgia, e nos casos mais graves, em que a necrose é muito extensa, há um colapso da cabeça do fêmur, então você tem que partir para a prótese. Existe uma idade que começa esse tipo de problema ou pode acometer em qualquer tipo de... Pode acometer qualquer idade, desde idade. que você faça o uso do medicamento. Tem os jovens, que os mais comuns jovens são o artrite reumatoide e os tumores, e os de meia idade é medicamento e o alcoolismo. Também o alcoolismo provoca também essa necrose da cabeça do fêmur, porque ela morre, essa gordura, pela ação do álcool, e nos idosos mais é artrose. Sobre a bursite do quadril, qual que é a causa? A bursite do quadril normalmente é por um desequilíbrio muscular e por um aumento de pressão. Então é muito comum a pessoa dormir muito sobre aquele lado, ter um sobrepeso, às vezes é magrinha, mas também tem dor. Então o tratamento é com fisioterapia, exercícios e medicamentos. O senhor falou de dormir. Qual que é a melhor posição para as pessoas dormirem? É dormir de lado. Dormir de lado? Sim. Não importa se é o lado esquerdo ou se é o lado direito? Não, tem aquele que ser lado de lado. que se sente bem. Sempre tem aquele cantinho da gente para dormir. Sempre tem um cantinho, é não verdade. Tem jeito, é uma coisa que é o travesseiro daquela posição, o braço naquela posição. As pessoas falam para colocar um travesseiro no meio da perna, é ideal? É ideal. Ou é um mito? Não, é ideal por causa da coluna, que você faz um alinhamento na coluna com essa levantando o quadril, a perna, a coxa. Então você dá uma alinhada na coluna. Ótimo, é legal a gente saber, porque às vezes existem muitos mitos também, né? Muitas dicas mas que não são dicas. Mas aí você se sente bem, é uma coisa que, principalmente as pessoas que têm essa patologia da coluna, eles aprendem facilmente que a melhor posição é essa daí, de realmente colocar um travesseiro e tal, se sente melhor. Sobre a lesão labrum-acetabular, o que seria, Dr. Edson? Essa lesão labrum-acetabular, ela é uma patologia relativamente recente. Não é que nem, por exemplo, a artrose, que a gente já sabe desde que a gente começou a andar. Essa lesão labrum-acetabular veio conforme a ressonância magnética foi dando o diagnóstico melhor. Então, eram aquelas dores nos quadris que a gente, pela radiografia e pela tomografia, às vezes você não conseguia ver nada. E aí, através da ressonância, então veio mostrar que tem alguma alteração na articulação do quadril. Esse labrum, ele funciona assim como um retentor, ele segura a cabeça do fêmur dentro do acetábulo. E pela sobrecarga, pelo uso, pelo esforço, esse labrum pode ir lesando, ele pode ir se fragmentando. Então aí começa a dar a dor da lesão labral, que a gente fala. Então é a lesão labro-acetabular. Isso hoje em dia é uma coisa muito bem estudada, Tem a artroscopia de quadril que estão surgindo aí bastante, com bom prognóstico, com bons resultados. Então isso nos estimula muito o tratamento. Ótimo. E como tratar a osteoartrose do quadril? A osteoartrose do quadril é um problema sério. Seríssimo. Porque ela evolui, não é? Você
pode fazer o tipo do tratamento que você quiser, você pode injetar medicamentos, você pode fazer os exercícios, tudo, mas é uma coisa progressiva, é uma coisa que com E é o de tempo... idade mais também? Sim, sempre acima dos 60, 65 anos. Tem alguns casos que você pega uma artrose de quadril com 40, 50 anos, sim, mas normalmente teve alguma consequência para provocar artrose, ou uma fratura, uma sobrecarga, ou uma lesão labral que não foi bem tratada e isso desenvolveu a artrose, porque a lesão labral normalmente é mais comum em jovem. Então, a pessoa não cuidando, isso com o tempo, ela pode provocar artrose. Tendinite é provocada pelo uso excessivo do quadril? Como que a gente usa excessivamente o quadril? É mais em exercício? Sim, exercícios de subir, descer a escada, agachar, levantar. Porque tem trabalho operacional, Tem trabalho operacional que que sobrecarrega. E precisa, assim, as pessoas que têm esse tipo de trabalho, elas têm algum treinamento, elas têm uma regra? Hoje em dia tem aquelas... a ginástica laboral, sim. Eles têm orientado e a própria pessoa vai com o tempo, vai vendo que realmente há uma sobrecarga, há um excesso de esforço em cima daquela articulação, em cima dos tendões, que vai provocando a dor. E as mulheres são mais afetadas pelas doenças no quadril? Ou não? É um mito? São mais afetadas, sim. É uma proporção grande de mulheres em relação aos homens. Por que, doutor Edson? Por causa do envelhecimento precoce da mulher. Na minha opinião, eu acho que a mulher envelhece mais cedo. É comprovado cientificamente ou é a opinião do doutor Edson? Não é comprovado cientificamente, porque a taxa de artrose em mulheres é muito em torno de 60, 65 anos, é muito maior em mulher do que em homem. Por que será? Por causa do próprio envelhecimento, da parte da menopausa, a própria constituição esquelética e muscular da mulher. Entendi. A gente tem aqui alguns mitos e verdades que eu queria perguntar para o senhor. Fratura do quadril em idosos tem relação com risco de morte? Sim, é uma grande consequência de morte as fraturas do quadril. Então, tem alguns trabalhos aí que falam que de 30% a 40% das pessoas que têm uma fratura de quadril falecem. A osteoporose é a principal causa das fraturas em idosos? Sem dúvida. É uma coisa que tem se tomado bastante cuidado, tem se tentado prevenir essa osteoporose. Hoje em dia tem se feito bastante uma orientação, um tratamento para que essas pessoas não desenvolvam tanto essa osteoporose. A osteoporose vai aparecer com o envelhecimento do corpo. Isso Claro. Você vai perdendo a quantidade de cálcio pelo envelhecimento. Então, o risco de fratura no idoso é bem maior por causa que a quantidade de cálcio no osso dele já é menor. E qual que é o melhor tratamento para a osteoporose, doutor Edson? Seria realmente... Medicamentos cálcio, exercício, o sol. Exercício sempre? Sim. Exercício e o sol. O sol também? Sol. A Organização Mundial de Saúde preconiza 15 minutos de sol 3 vezes por semana. Perfeito. É o mínimo para você poder ter uma ação da vitamina D. Então, a gente sabe hoje que a vitamina D atua muito, né? na entrada do cálcio no osso. Então, além da atividade... É uma grande aliada, né, do cálcio e a vitamina D. Além da atividade física, você entendeu? Você tomar o sol. Então, não adianta você tomar só a vitamina D. Você tem que tomar a vitamina D, fazer seu exercício e tomar seu sol. Perfeito. A artrose do quadril não tem solução? Tem solução. Tem solução? Eu estou falando da história do mito e verdade. Não, tem solução. Essa é a cirurgia. Hoje em dia as próteses estão muito bem desenvolvidas, né? Hoje em dia, não tem cabimento você deixar uma pessoa sofrer pela artrose do quadril, você entendeu? Sem pensar em fazer uma prótese, porque as próteses mudaram muito, o material da prótese mudou, o tipo, o desenho da prótese. Então, o resultado está melhorando.
Perfeito. Quem sofreu uma lesão no quadril nunca mais voltará a praticar esporte. Mito ou verdade? Não, isso é mito. Depende da lesão. Tem lesões que você consegue curar e a pessoa volta a ter atividade física normal. Tem muitos esportistas, assim, amadores, que ficam até depressivos, né? Quando tem problema no joelho, não pode voltar a jogar tênis. Fica doente. Ficam doentes, Isso é um problema, né, doutor Edson? É um problema, mas muito grande, você mas tem não que, tem muito... Você tem que ir explicando, você tem que ir mostrando. Porque tem quadro que realmente é irreversível. Tem quadro que é irreversível. Ele pode fazer outra coisa, não é aquilo que ele quer fazer. É aquela história, ele vai fazer o que pode, não o que quer. Verdade. A prevenção é sempre a melhor forma de evitar as lesões dos quadris e qualquer tipo de lesão, né? Sim, sem Isso dúvida. eu não sou médico, mas eu sei que é Sem verdade, né, dúvida. doutor Edson? Conta um pouquinho pra gente, antes da gente finalizar aqui o nosso bloco, um pouquinho da história do senhor, de toda a trajetória do doutor Edson Bergamaschi. A minha trajetória, eu cheguei em Matão em 1980, a convite dos médicos lá, que não tinha ortopedista. E aí fomos fazendo um trabalho bem intenso, trabalhoso mesmo, de dedicação, 24 horas, 26 horas que a gente fala. 30 horas, né, por dia, igual banco. E aí a gente foi crescendo, o hospital foi nos dando condições, o hospital foi melhorando. Muito, né? Hoje é referência, a gente esteve com o Dr. Minelli semana passada e a gente sabe a referência que é o Hospital de Matão. Então isso nos fez a gente também se esforçar para melhorar. Então, estudar mais, procurar coisas novas e fomos crescendo. A gente agradece, doutor Edson, a sua presença aqui no Conexão Saúde, a sua presença aqui no nosso estúdio. E a gente gostaria de sempre tê-lo aqui conosco como parceiro. E a gente, mais uma vez, eu falo que é uma honra tê-lo aqui com a gente no Conexão Saúde. Não, é um prazer enorme pelo convite de estar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma. É uma Muito honra. obrigada. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com o nosso bloco Cozinha Saudável. Vamos ver o que a nossa chefe Aline Carrascosa vai mostrar, ensinar pra gente essa semana. De volta ao Conexão Saúde, agora chegou a hora do nosso bloco, que é o bloco delicioso, que a gente aprende receitinhas gostosas com a nossa chefe. E a receita de hoje é fácil de fazer, é um pão de queijo caseiro. Eu não sei nem porque eu estou contando para vocês. Vamos lá direto para o Cozinha Saudável, vocês vão ver o que a gente vai aprontar hoje. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e hoje o dia está delicioso, porque a receita é bem docinha, já que a gente está em dezembro, no Natal, vale a pena a gente aprender algo delicioso, né? Não que a gente não esteja aprendendo, né, Aline? Mas a receita de hoje, todo mundo vai gostar. Pão de queijo feito em casa e o recheio goiabada. Goiabada, com a goiabada mais tradicional do mercado, que é a goiabada predileta. Tem duas opções aqui, depois a gente mostra pra vocês. E depois vamos estar falando de outras opções de recheio com produtos da predileta também. Tá? Então vamos à receita. Eu vou... Nossa, é fácil então fazer massa de pão de queijo, Aline? Rapidinho. Tem vários tipos de receita. Tem o que escalda a água, escalda óleo, o polvilho. Então essa daqui é mais simplesinha que eu peguei. Ótimo. Então eu vou utilizar aqui uma xícara de aquele queijo meia cura da canastra, aquele queijo mineiro, mas que mas tá como pra que chama? secar. Eu vou no mercado e peço Pode queijo ser da canastra? Pode ser o meia cura. Meia cura, então. O queijo meia cura. Uma xícara. Uma xícara de queijo meia cura. Isso daqui é um processador, né, Aline? É, um processador. Quem não tiver, pode fazer manual. Só que, só para não ficar amassando muito, eu acabei pegando o processador. Vamos ver até se vai dar certo. Vamos ver, gente. É uma tentativa aqui. Porque eu não fiz nesse processador, mas vai dar. Se não der, também a gente fala, viu? E quanto de queijo parmesão? Também, uma xícara. Uma xícara de chá
de queijo parmesão. chá de queijo parmesão. Mas como ficou a pontinha dele, você deu eu aumentei só mais um pouquinho. Deixa eu só tirar, que eu vou pôr um pouco do líquido para bater. Aqui são 6 colheres de água. Colheres de sopa. Tá? 6 colheres de sopa. 6 colheres de azeite. Azeite de oliva extra virgem ou não necessariamente? Não necessariamente. Tá. Ou quem quiser também utilizar o óleo de coco pode colocar. Ótimo. 2 ovos. 2 ovos. Aqui. Uma pitadinha de sal, porque eu não vou acrescentar muito no sal por questão dos queijos. Ok. Tá? Aí vamos bater, processar. Então são os queijos, o azeite, a água, os ovos e o sal e processa. E processa. Como se fosse uma massa. Isso. Quem não tem o processador em casa é só bater Na mão. na mão. Isso. Ótimo. Aí eu vou colocar o restante dos queijos. Nossa, eu ia perguntar só essa batidinha, mas não. Né? Só mais um pouquinho. Eu gosto de deixar ali uns pedacinhos, que fica bonito na massa também. Aí pega uma corzinha. Aí eu vou... Depois, vamos lá. Pronto. Já? Já. Que é aquilo que eu te falei, ó. Ficou uns pedacinhos. Então não fica aquela massa. Não, agora você vai misturar com a farinha. o polvilho azedo. Ah, é polvilho azedo. Olha como eu entendo, pessoal. O pão de queijo é feito com polvilho. Feito com polvilho. Isso. Então, coloco, tirar essa peça. Opa. Tira essa pecinha que tem excesso. Aqui. E aí eu vou colocar o polvilho. Quanto de polvilho, Aline? Dá 2 xícaras. 2 xícaras de chá de polvilho. Isso, bem cheia. Aqui. Bem polvilho. cheias. Polvilho azedo. Azedo. Isso. Bom, vamos misturar. Aqui. Depois vai ter que pôr um pouco a mão na massa. Aqui. Caso, dependendo da marca do seu polvilho, você coloca um pouquinho mais de água, tá? Pra ele hidratar. Entendi. Depende muito de marca, mas aí a gente vai sentindo na consistência. Deixa eu pôr esse aqui. Aí agora tem que pôr a mão na massa. Agora que tem. delícia. A parte mais gostosa quando a Ah, é gente gostoso, cozinha. né? Não tem que ter cerimônia, né, Aline? É. Aí ele vai juntando. Vai criar ligando, forma, né? ligando. Quem que não gosta de um pão de queijo? Ai, quentinho, fresquinho. Você pode pegar um pouquinho Caseiro. mais de água pra mim, fazer um De favor? água? É. Aí você vai sentindo. É igual fazer massa mesmo. Você vai... Sentindo o ponto. Às vezes tem massa que você precisa colocar um pouco mais de farinha, ou acrescentar um pouco mais de leite. Aí você vai sentindo o ponto. Eu vou colocando aos poucos, Tá. pra gente sentir, porque não pode passar. Ó, aí você pode pegar essa receita e congelar. Faz as bolinhas e deixa ela congelada. Como a gente compra em mercado, né? O pão de queijo congelado. É, porque às vezes você quer fazer a receita e não quer assar tudo, já deixa a massa pronta. deixa a massa Pãozinho pronta. pronto. É, Pra quando mais precisar, fácil, só colocar no rapidinho. forno. E você tendo depois os produtos, né? Já faz um pãozinho recheado. Fácil, né? Eu vou falar que hoje a receita do dia é saudável, porque esse recheio pode ser com geleia diet.
Então, só por isso a gente indica. E também assim... O pão de queijo também não é tão... E não tem nada assim assado. industrializado, assim, de É químico. natural. Isso é feito em casa, entendeu? Com processo, com produtos... naturais de ótima assim, qualidade. O polvilho, ovos... Então não tem nada. O queijo, tem gente que acaba colocando, não gosta do queijo forte, do parmesão. Põe a ricota, que pode ser colocada, e também o cottage. O cottage é maravilhoso. Então você pode prefiro colocar. Cottage a ricota. Então para quem quiser... Para quem quiser colocar um pouco mais de outro tipo de queijo, tira o parmesão, pode pôr, não tem problema. Ó, ela tá macia. Macia, esse é o ponto? É até bom a gente dar uma... Olha, o pessoal de casa realmente sentir o ponto. Pra modelar. E tá com cheirinho de pão de queijo já. Que delícia! É gostoso. Aí nós vamos modelar. Acho que esse daqui, daqui que eu já vou te ajudando. Pode até tirar. Quem não cozinha, lava a louça, né? Arruma a louça, faz alguma coisa. Aí você já ficou na parte da louça agora, não tem o que fazer pra mim, né? Eu não entendo de cozinha, eu tenho que me contentar com a arrumação. Com a louça. Com a louça. Exato. Aí você vai amassando as suas bolinhas, tira uma medida mais ou menos. Legal ter uma medida padrão, né? Pra todo mundo ficar igual, pra todos os pães ficarem iguais. Eu tento utilizar mais ou menos a palma da mão, ela fechando, aí eu uso o medidor da, vamos dizer, a minha mão fechada. O diâmetro da mão fechada. Então aí tá a bolinha, aí vamos colocando. E assim... Logo tá no forno. E a gente coloca o recheio só quando está pronto, Só né? quando está pronto. E olha que fácil, E quem gente. quiser pode deixar esfriar. Eu gosto de comer pão de queijo quente. Quentinho, né? Com certeza. Eu gosto. Olha, a massa é bem gostosa. E tem que ficar amassando quando a gente estiver enrolando entre aspas. Aí agora, boleia. Dá uma boleadinha e pronto. Tem massa, hein? Vai dar pãozinho de queijo. Quer que eu vou te ajudando, Aline? Pode ser. Será que eu dou conta, gente, de fazer bolinha de pão de queijo? Olha, hein? É bolinha, hein? Vou lavar minha mão. Peraí que eu já volto pra ajudar a Aline. Então, é bolinha. Aí, pensou agora, Pri, coloca outro formato no pão de queijo? Por que não? A gente tem que ser criativo, Olha, né? pode ser bisnaguinha. Bisnaguinha? Também dá pra fazer. Olha que delícia maior, Tipo né? bisnaguinha. Tá? Mas deixa eu enrolar essa daqui. Aí você vai sentir a consistência. Já dá pra você ter uma noção. Ela fica super macia. Olhem só, já enrolamos o nosso pão de queijo caseiro. Tá aqui. Já está prontinho para ir pro forno. Quanto tempo? Vamos ter... Eu coloquei, deixa eu ver. Eu coloquei acho que uns 150, agora eu vou aumentar uns 180. Acredito que uns 15 minutinhos. E com todos aqueles ingredientes, a gente tem quanto de quantidade desse tamanho? 20 pãezinhos de queijo com a receita que a Aline passou no começo aqui do quadro. Exato. Vamos lá então pro forno? Depois de 15 minutinhos, cá estamos nós para receber os nossos pãezinhos, que já estão no ponto. Aquela delícia. Que cheirinho delicioso. Nossa, tá se alastrando pela loja aqui. Olhem que aqui. Perfeitos que ficaram. Aqui. Os pãezinhos de queijo. Eu falei pra Aline, isso não vale. Essa é a primeira vez que ela faz essa receita. E eles já ficaram perfeitos. Quem sabe, sabe da primeira vez já. Olha só, não tem segredo, né? E vocês repararam que tem essas pintinhas? É do parmesão. Tá? Então, que nem não ficou mais porque eu triturei. Se eu tivesse deixado aquele parmesão um pouco inteiro, do ralo tradicional... Menos processado, né? Ele ia ficar mais
pintadinho. Então, tá vendo, ó? Essas Perfeito, perfeito. É do parmesão. Ele tá bem quente. Então, eu vou tentar... Deixa eu pegar um guardanapo, eu vou tentar... A gente vai recheá-lo agora. É, por questão do tempo, vamos tentar cortar. Não vai dar pra esperar pra esfriar, sim, né? Sim. E a gente faz aqui pro pessoal ter ideia de como fica. Olha, então o que eu pensei... A gente pode usar a goiabada cascão. Que é essa daqui. Nós podemos usar, você corta do tamanho que você quer, tá? Legal. Ou, agora eu vou utilizar aquela... A geleia de goiabada. Que é diet deles. Nossa, tá quente. Pra gente maneirar na caloria. É. A gente também pode utilizar uma geleia diet. Também de goiabada, né? Tem outros sabores, né, de geleia. Aí vai do gosto de cada um. Ou quem quiser também colocar o doce de leite, que combina super o doce bem. de leite, a predileta também tem doce de leite. Fica muito gostoso. Fica a dica. Olha, eu vou tirar a assadeira, pôr pra cá. Só põe esse pra mim ali. Pra ver se o pessoal consegue visualizar. Tá? Pegar mais um. Tá me dando uma vontade de experimentar. Eu só não experimento porque eu sei que tá quente. Tá bem quente. Que E aí já... vai pegar a goiabada, vai escorrer, porque tá bem quentinho. Que delícia! Ó, você pode até colocar mais para dar aquela escorrida, né? Pra quem não sabe, a Aline Carrascosa, nossa chefe aqui do Cozinha Saudável, ela é do restaurante o Antonella, tava esquecendo, do restaurante Antonella. E nós estamos na cozinha da Silvia Ramos, por isso que a gente agradece mais uma vez, porque sempre nos apoiando aqui. Exato. Presente Ramos. Olha aqui. Que delícia. Gente, então, ó, fica a dica pro final de semana. Dica para esse mês de dezembro, de férias, a criançada em casa. A gente tem que dar algo nutritivo, saboroso. Deixar os pãezinhos enroladinho. Já e pode congela. colocar numa assadeira, congelar. Depois colocam tudo em saquinho e mantém no congelador. E a gente continua convidando vocês para participar deste quadro. A gente quer estar aí na sua casa fazendo uma receitinha saudável. Mande e-mail para conexãosaude@tvculturapaulista.com.br que nós, a chefe Aline Carrascosa e nossa produção do Conexão Saúde, a gente quer estar na sua casa. Delicioso? Finalizamos o dia de hoje? Vamos experimentar. No próximo programa a gente já dá um feedback. Eu conto aí no estúdio pra vocês como é que ficou esse pãozinho de queijo. De volta pro estúdio do Conexão. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. E aí, gostaram desse pão de queijo maravilhoso com goiabada predileta? Gente, vocês não vão se arrepender se vocês fazerem aí na sua casa, tenho certeza que vocês vão adorar. E agora é hora de pensar livre. Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, além do ketchup com somente 13 calorias por porção. Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome, de ser 100% brasileira. Predileta feito com muito, muito amor. E a gente fica por aqui convidando a todos, toda quarta-feira às 14h, toda quarta-feira às 10h30 para estar aqui com a gente no Conexão Saúde. Até a semana que vem! Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região.